Bem-vindo, meu aluno, bem-vinda, minha aluna, a mais uma teleaula de Química e do seu mestre, professor Torres. Lembre que nos vídeos anteriores falamos sobre o mundo das ligações químicas. Hoje, na nossa teleaula, iremos tratar da polaridade das ligações. Um assunto muito importante e que você tem que ficar muito ligado. Lembre que quando nós falamos em ligações químicas, as ligações eram estabelecidas devido a uma carência que existia entre os elementos químicos. E essa carência estava justamente relacionada com o elétron. E aí, meu amigo, e aí, meu aluno, aí, minha aluna, o que você deve lembrar? Nós falamos das ligações iônicas, covalentes e metálicas. Nessa brincadeira, a todo momento, esses elementos químicos trocavam, ou compartilhavam, ou deixavam livre os seus elétrons. Então, o artista principal da nossa teleaula de hoje é o elétron. Então, a nossa teleaula hoje fala sobre polaridade de ligações. Podem reparar que eu coloquei bem grande para você para chamar a sua atenção. Nós estamos falando de polaridade de ligações. Professor Torres, mas como seria uma polaridade? Eu estou acostumado a ver uma pilha que eu coloco no meu controle remoto e vejo lá positivo e negativo. É mais ou menos o mesmo processo, tá? Mas vamos lembrar de uma coisa? Para exemplificar e para que você possa entender nessa teleaula de hoje o que é polaridade de ligações, eu vou usar como exemplo um ácido muito importante, o ácido clorídrico. Você está lembrado que esses dois elementos químicos, eles realizavam uma ligação denominada ligação covalente. E nós poderíamos representar esta ligação, lembra, pela fórmula plana, a partir de um tracinho, que representava o quê? Isso aí. Representava o compartilhamento dos seus elétrons. E aí que está a jogada. Quando falamos compartilhar elétrons, esses átomos vão ter uma propriedade. Eu vou circular aqui o átomo de cloro e vou colocar em vermelho para chamar a sua atenção, que é a eletronegatividade. Mas, professor Torres, o que seria isso? O senhor coloca para mim aqui uma palavra chamada eletronegatividade. E o que seria eletronegatividade? Quando eu, cloro, me ligo ao hidrogênio e nós dois estamos compartilhando esse elétron, girando na órbita do hidrogênio, girando na minha órbita, o que acontece é que a eletronegatividade é a capacidade que os átomos têm de puxar o elétron para si. Então, o que acontece? É como se eu tivesse dois elementos químicos com as suas forças de atração. E o problema é que quando nós vamos à tabela periódica, aquele instrumento de sua consulta, você verifica que o átomo de cloro tem uma eletronegatividade, é um valor que está na tabela periódica, enquanto o hidrogênio tem 2,1. Então, se esse valor está relacionado com a força de atrair o elétron, você então já pesca. Você consegue observar que esse átomo de cloro é muito mais forte que o átomo de hidrogênio. E o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu vou colocar um desenhozinho para você. Imagina que o elétron, eu vou representar por um pontinho aqui. E esse pontinho iria viajar desta forma. Um pouquinho lá na órbita do... Vamos botar aqui menor, perdão. Vamos botar aqui menor. Um pouquinho lá na órbita do hidrogênio. Um pouquinho aqui na órbita do cloro e assim vai. Na nossa filosofia, nós entenderíamos que esse elétron que está viajando e compartilhando ambas as órbitas, ele estaria o mesmo tempo em cada uma delas. Não, infelizmente, isso está errado. O que vai acontecer é que quando nós formos compartilhar esse elétron, o cloro, por ser mais poderoso, aquele elétronzinho que está ali sendo compartilhado entre eles, vai acontecer isso aqui. Ele vai passar muito mais tempo na órbita do cloro
do que na órbita do hidrogênio. Então você observa que vai aparecer, vai surgir um lado onde o elétron fica muito mais tempo, enquanto o outro lado fica muito mais tempo. Com isso, falamos que nós geramos uma polarização. Então nós falamos que a ligação que se estabeleceu entre o hidrogênio e o cloro é uma ligação. Olha que bacana! Ligação polarizada. Se é uma ligação polarizada, por o elétron ter ficado muito mais tempo aqui, nós vamos dizer que eu gerei um polo negativo e um polo positivo. E o aluno está me assistindo falando assim, caramba, professor, quanto à filosofia, eu vou chegar na minha prova lá militar, no meu vestibular, vou ter que filosofar isso tudo? Não, meu amigo. Eu tive o carinho de explicar para que você pudesse entender como isso funciona. Mas é muito mais simples do que isso. O que eu expliquei para você é o motivo pelo qual existe a polaridade de ligações. Mas determinar a polarização é muito fácil. Quando dois átomos fazem a sua ligação química, você tem que colocar na sua cabeça vamos colocar aqui um asterisco aqui. Vamos colocar um asterisco aqui, né? Determinação da polaridade. Tá? Ok? Eu vou jogar aqui vou dividir o meu quadro e vou colocar aqui um esqueminha em vermelho para você. Quando nós falamos birubiru, quando você, cabeça de porco, sentado aí com o seu caderno na frente do computador, estudando nossa teleaula, você tem que lembrar que, quando falamos em polarização, quais situações podem acontecer? Então vamos lá. Quando nós falamos em ligação covalente, beleza? Ligação covalente. Lembra que a ligação covalente é a ligação de metal e a metal. De ametal e a metal, perdão. Essa ligação covalente poderá acontecer duas situações. Ela vai poder ser uma ligação covalente apolar. O que significa isso? Apolar, porque os átomos tinham a mesma polarização e ao fazer essa determinação, que é um cálculozinho básico, esse chamamos de delta, é zero. Então, a ligação covalente apolar, obrigatoriamente, ela dará zero. Agora, lembra que eu posso ter uma ligação covalente apolar e uma ligação covalente polar. Apolar e polar. Essa polar é quando essa minha diferença, e você vai entender agora qual diferença será, ela será maior que zero. Então, vamos de novo aqui, vamos voltar aqui no átomo do ácido clorídrico. Quando nós tínhamos, então, o ácido clorídrico, e que você, munido da sua tabela periódica, você consultou a eletronegatividade, você vai fazer um delta, que é essa diferença dessa eletronegatividade, e sempre pegando o maior menos o menor. Olha que simples. Fiz a diferença. Achei 0,9. Se eu achei um valor diferente de zero, você então determinou que essa ligação covalente existente entre o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro, ela era uma ligação covalente polar. E aí nós costumamos, quando fazemos isso e determinamos que essa ligação é polarizada, nós costumamos a colocar o que nós chamamos de vetor polaridade, que é uma setinha, tá? Sempre do mais fraco para o mais forte, e vamos usar um símbolozinho de Mi com o valor 0,9. Tá lá. Entendido? Agora, cuidado. Vamos pegar outro exemplo aqui? Vamos pegar outro exemplo de um elemento químico também que faz ligação covalente. O O2. Se eu pegar esse O2 e fizer a sua estrutura, a sua ligação entre os átomos, essa ligação ficaria assim, ó.
Ó, fui até a tabela periódica e descobri que esse oxigênio valia 3,5. 3,5. Ao fazer o delta dessa substância aqui, olha lá, 3,5 menos 3,5, zero. É isso que eu falei. Que quando o delta desse zero, eu teria uma ligação covalente apolar. Quando esse delta fosse diferente de zero, ele seria então. Então, se o delta aqui deu zero, essa ligação estabelecida entre esses dois elementos químicos é uma ligação covalente apolar. Agora, uma observação aqui. Vou puxar aqui uma setinha vermelho e vou colocar uma observação para você. Que todas as ligações entre mesmos elementos que você denomina aí na sua aula de substância simples, toda substância simples vale zero. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, C2, zero, porque se são elementos iguais, vai dar zero sempre. F2, zero. Né? I2, professor Torres, zero. Então, eu estou explicando para você que ligações covalentes entre mesmos elementos que você denomina substância simples, ele sempre será uma ligação covalente apolar. Só não vá, rapaz. Se eu pudesse voar agora aí pela minha câmera e chegar até você, eu te dava uma coça. Porque eu senti um pensamento que falou assim, então quer dizer que átomos iguais é zero. Se os átomos forem sempre diferentes, nunca dará zero. Cuidado com isso. Cuidado, rapaz. Você tem que consultar a tabela periódica. Por quê? Quando o aluno, na sua escola, o professor falou que átomos diferentes sempre vai dar polar, é mentira. Por quê? Vamos pegar aqui mais um exemplo aqui. Eu vou pegar o CS2. Vou fazer lá a sua estrutura da sua ligação. O que tem menos átomos vai estar no meio. E eu vou ter aqui o S desse lado e o S desse lado. Quando você foi à tabela periódica e você foi ver o valor dessa eletronegatividade, Birubiru, você viu aqui que valia 2,5. 2,5. Se eu pegar aqui e determinar se essa ligação covalente é polar ou apolar, eu vou fazer o delta. 2,5 menos 2,5. Zero. O outro lá é o esquema. Eu estou primeiro fazendo entre esses dois elementos. Entre esses dois elementos, a ligação covalente deu o quê? Apolar. Ah, mas é a mesma ligação. Então, pô, se ali é a mesma ligação, aqui também vale 2,5. A minha 5 ficou feio pra caramba, tá igual a minha cara. Não, sacanagem, eu sou bonitinho. Dá pra quebrar o galho, pô. Né? Eu vou fazer aqui, ó, 2,5 menos 2,5, zero. Batata. Olha que matéria fácil, rapaz. Olha que matéria fácil. Então você pode ver que nessa teleaula de hoje, você não tem problema algum. Agora, vamos colocar mais um exemplozinho. Vamos colocar aqui, vou colocar aqui, ó. Vamos colocar assim, ó. Exemplo 1. Vamos colocar, organizar o seu caderno, ok? Vamos colocar aqui, exemplo 2. Vamos colocar aqui, exemplo 3. Vamos colocar aqui embaixo, porque eu não quero apagar o quadro para não perder meu tempo. Eu estou super empolgado aqui com vocês. Vamos colocar aqui, exemplo 4. Eu chego na prova e o professor lá me dá a substância NaCl. Então, tá, NaCl. Na minha tabela periódica e fui ver a eletronegatividade desses elementos. E aí vimos que o cloro valia 3,0, o sódio valia 0,9. Quando eu fui fazer esse delta, olha só, delta
3,0 menos 0,9. Opa! Porra, beleza, 2,1. O professor Torres falou que sempre que for diferente de zero, é ligação covalente polar. Sim. Mas o que acontece é que esses dois elementos têm uma diferença de polaridade tão grande, tão grande, tão grande, e o cloro é muito mais poderoso de forma absurda que o átomo de sódio, que ele, ao compartilhar, ele fala, não vou compartilhar bosta nenhuma, isso é meu. Ele puxa para si. Tá? Então vai haver uma observação seguinte. Quando o nosso delta, vamos colocar aqui, ó, observação. Quando o nosso delta ele for maior que 1,7, já vi questões também que dizia que esse delta tinha que ser ou foi atribuído como maior que 1,9, não tem problema, mas a teoria diz 1,7. Se ele fizer qualquer mudança nesse valor, vai ter que dar na questão, mas que toda vez que esse delta for superior a 1,7, essa ligação é iônica. Show de bola? Olha a observação legal aí. Então aqui não é uma ligação covalente polar, é uma ligação iônica. Beleza, meus alunos? Vocês podem aí, a qualquer momento, pausar o vídeo e copiar os assuntos que você acha importante. Lembre que nós estamos aí sempre colocando, junto com os vídeos, exercícios para que vocês possam trabalhar. É muito importante que você, nesses exercícios, você procure a sua tabela periódica, os valores de eletronegatividade. Tá? Vamos à última observação e vamos terminar essa nossa teleaula, ok? Vamos lá. Vamos fazer aqui uma recapitulação. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Vamos fazer uma brincadeirinha. Eu vou apagar aqui o quadro para ele ficar bem bonito, né? E para que você possa, então, ter um melhor esclarecimento. Vamos lá. Então, você viu que esse delta, ele determinava o que nós chamamos de diferença de eletronegatividade. Ok? Ele ia do zero, ele vai indo até o 1,7 e ele pode passar desse 1,7. Não vou colocar o símbolo de infinito, isso não vai acontecer. Mas você viu que quando esse valor dava zero, nós tínhamos uma ligação covalente apolar. Quando nós tínhamos aqui esse intervalo, nós tínhamos uma ligação covalente polar. E é muito comum na prova futuro militar, futuro médico, dentista, professor de educação física, você tem que lembrar que muitas questões perguntam assim: entre tal substância e tal substância, quem é mais polar? Se eu saio daqui e venho para cá, aqui eu tenho substâncias que se aproximam do zero, polar, 1, 0,2. E aqui, por exemplo, 1,69, que seria o máximo da polarização. Então fique ligado, qualquer questão que perguntar a você, entre dois fulanos, quem é mais polar? Se perguntar a você quem é mais polar, é aquele que vai ter o maior, vamos botar assim, perdão, vamos colocar assim, a maior diferença, né? Vou botar aqui deltazinho, diferença de eletronegatividade. Show? E quando nós formos maiores que 1,7, então esse nosso amigo é uma ligação iônica, tá? Meus alunos, fico muito feliz por mais uma teleaula que você está participando com a gente. Fique muito atento e, se for necessário, pause o vídeo e volte quantas vezes for.
Lembre que ao final do vídeo, aí na sua plataforma, sempre estará disponível uma lista de exercício com um gabarito comentado. É muito importante que você revise esse assunto. Galera, um grande abraço e até a próxima teleaula.